José trabalhava como coveiro no cemitério de São Martim havia mais de 20 anos. Seu mundo era feito de silêncio e solidão, algo que ele aprendera a apreciar. Enquanto outros evitavam cemitérios, ele via beleza na tranquilidade das lápides, no farfalhar do vento entre as árvores antigas. Ele conhecia cada túmulo e podia dizer de memória os nomes dos mortos mais antigos. Tudo fazia parte de sua rotina, até a noite em que tudo mudou. Era uma noite fria e o nevoeiro rastejava pelo chão. José havia acabado de finalizar o enterro de um homem chamado Eduardo Antunes. O caixão tinha sido colocado na terra ao entardecer, e ele precisava cobrir a cova antes de ir para casa. Conforme enchia o buraco, sentiu o vento gelado subir. Coisa normal, murmurou para si mesmo. Porém, enquanto a padecia, ouviu algo que não deveria estar ali, um leve som de arranhar. Ele congelou, a pá ainda na mão, e ouviu atentamente. O som cessou. Só minha cabeça pregando peças, pensou, recomeçando o trabalho. Mas depois de mais 3 pás de terra, ouviu o barulho novamente. Era diferente, como se unhas raspassem contra madeira. Seu coração começou a bater mais rápido. Parou de cavar e inclinou-se, encostando o ouvido próximo à terra. O som estava ali, mais claro do que nunca, arranhões e um murmúrio abafado. Pavor cresceu dentro dele. Lendas de pessoas enterradas vivas voltaram à sua mente. Aquilo era impossível. O homem estava morto. Ele viu o médico assinar o certificado. Tentou se acalmar, mas a ideia de alguém ali embaixo gritando por ajuda era insuportável. Isso é loucura, murmurou. Mas o medo venceu. Tremendo, ele começou a desenterrar o caixão. A cada pá de terra removida, o som parecia mais próximo. Quando finalmente alcançou a tampa, sentiu o suor escorrer pela testa apesar do frio. Apoiou a mão trêmula no caixão e ouviu silêncio. Nenhum som. Ele hesitou, mas abriu o caixão. O que viu quase o fez cair para trás. Eduardo estava deitado ali, imóvel, como deveria estar. Mas seus olhos estavam abertos, fixos em José, com uma expressão de puro terror. As unhas do cadáver estavam gastas, cobertas de madeira lascada e sangue seco. No interior da tampa havia uma frase escrita com unhas ensanguentadas: "Você será o próximo." José gritou, deixando a tampa cair com um estrondo. Correu para longe, mas não conseguiu ir muito longe antes de se obrigar a parar. Ele olhou para trás, esperando ver algo sair do túmulo, mas estava tudo quieto. Eu só imaginei. Deve ser isso. Tentou convencer-se de que estava cansado, de que seus olhos estavam pregando peças. Mesmo assim, ele encheu o buraco mais rápido do que jamais havia feito, cada batida da pá contra a terra soando como um tambor que ecoava dentro de sua mente. Naquela noite, José foi para casa, mas não conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Eduardo. Ele acordou gritando mais de uma vez, com a sensação de que alguém estava ao lado de sua cama, respirando fundo. Porém, quando acendia a luz, não havia nada. No dia seguinte, ele voltou ao cemitério. O túmulo de Eduardo estava intacto, mas algo não parecia certo. O ar estava pesado. O vento assobiava pelos galhos como se sussurrasse segredos sombrios. José tentou ignorar. Mais tarde, enquanto trabalhava, ouviu o som de passos. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. Deu alguns passos e parou de novo, sentindo-se observado. Quando olhou para a sepultura de Eduardo, viu uma sombra imóvel, uma silhueta humana que desapareceu assim que ele piscou. "Estou imaginando coisas", sussurrou, limpando o suor da testa. Naquela noite, ele decidiu beber para esquecer o terror que sentia. Uma garrafa de aguardente e 2 horas depois, caiu em um sono agitado. Mas o pesadelo foi ainda mais vívido do que antes.
Ele sonhou que estava de volta ao cemitério, cavando um buraco profundo, mais profundo do que qualquer outro que já fizera. O arranhar começava novamente, mas desta vez vinha de dentro de sua própria cabeça. Acordou de repente, o coração disparado, com as unhas das mãos cobertas de terra. O tormento de José não cessou. Toda vez que se aproximava do túmulo de Eduardo, ouvia os sons, arranhões e risadas suaves. Durante uma tempestade, uma lápide caiu. Ele correu para ver qual era. Não ficou surpreso ao descobrir que era a de Eduardo. Quando finalmente resolveu abrir o túmulo novamente, encontrou o caixão vazio. Um grito ficou preso em sua garganta. O terror o consumiu e ele caiu de joelhos. No chão da cova vazia havia uma nova inscrição. Agora você entende. Dizem que naquela noite José caminhou para o cemitério murmurando o nome do morto. Na manhã seguinte, os moradores o encontraram, enterrado vivo, abraçado ao próprio caixão. E o mais estranho, no lugar do túmulo de Eduardo havia uma nova lápide. Aqui jaz José. Pedro era um homem prático. Quando conseguiu o emprego de coveiro no cemitério municipal, riu de todas as advertências que ouviu. Os colegas mais antigos falaram sobre os mistérios da meia-noite, sobre coisas que um homem sensato nunca deveria enfrentar sozinho. Ele ignorou as lendas, achando que eram histórias para assustar novatos. A imaginação de gente supersticiosa, dizia com um sorriso zombeteiro. Mas naquela noite em particular, Pedro se viu trabalhando além do horário. Uma tempestade tinha atrasado o sepultamento de uma senhora idosa e ele precisava finalizar o serviço. Era perto das 11h30, quando começou a encher a cova. Cada pá de terra parecia mais pesada que a anterior. O nevoeiro rastejava, cobrindo o chão como um véu. E o ar estava tão denso que cada respiração parecia puxar gelo para dentro dos pulmões. Enquanto jogava outra pá de terra, um som cortou o silêncio. Um sussurro. Ele parou, o suor frio, descendo pela nuca e olhou em volta. Nada. Apenas o vento passando pelas lápides e o uivo distante de cães. Deve ser o vento, murmurou, mas a voz falhou. Voltou ao trabalho, mas o sussurro retornou, desta vez mais alto. Pedro, ele largou a pá. O som da madeira batendo no chão ecoou alto demais. Quem está aí? Gritou, o medo começando a se infiltrar em seu peito. Nada respondeu. O cemitério parecia imenso e vazio. Apenas sombras imóveis o rodeavam. Ele pegou a lanterna e começou a caminhar entre as lápides. A luz tremulava, criando formas distorcidas no nevoeiro. Ele tentou respirar fundo para acalmar o coração acelerado. Quando passou por uma sepultura antiga, ouviu o sussurro novamente. Por que você não me ajuda? Pedro sabia que estava perto da tumba de Ana, a noiva que, segundo a lenda, havia morrido de tristeza depois de ser abandonada no altar. Seu noivo fugiu, e ela foi encontrada dias depois, com o vestido de casamento ainda no corpo, segurando um buquê murcho de flores. O cemitério tinha ficado conhecido por conta dela, e as histórias diziam que sua alma vagava, esperando por alguém que nunca chegaria. Ele se aproximou devagar, o som do sussurro crescendo a cada passo. Pedro, me encontre. Seu nome era arrastado, como se a voz estivesse sendo puxada do fundo da terra. Ele se agachou ao lado do túmulo e com mãos trêmulas iluminou a lápide. As palavras Ana, a noiva esquecida, estavam gastas pelo tempo. A tampa do túmulo parecia ligeiramente deslocada. Sua respiração ficou presa. Alguém esteve aqui. Enquanto observava, o silêncio foi quebrado por um som seco, a tampa de pedra se movendo. Ele se afastou de um salto, o coração martelando no peito. Um gemido baixo, quase um choro, ecoou do túmulo.
A tampa se abriu lentamente e a escuridão lá dentro parecia chamá-lo. Antes que pudesse correr, viu uma mão pálida, magra, ossuda, sair pela fenda. Dedos longos manchados de terra agarraram a borda. O buquê murchado ainda estava preso entre os dedos. Por que ele me deixou? A voz ecoou, aguda e desesperada. Pedro tropeçou, caiu de costas e tentou se arrastar para longe, mas seus pés pareciam grudados ao chão. A figura emergiu. Uma mulher com o vestido de noiva, manchado de sangue e sujeira. O véu cobria parcialmente o rosto, mas ele podia ver os olhos, vazios, mas cheios de tristeza infinita. "Você veio para me buscar?" Ela perguntou, estendendo a mão na direção dele. "Você é ele?" Pedro gritou. Tentou se levantar, mas suas pernas não obedeciam. A noiva se arrastava, o vestido rasgando na pedra, seus movimentos lentos e cheios de agonia. Ele finalmente conseguiu se levantar e correu, tropeçando e quase caindo. "Não olhe para trás", dizia a voz em sua mente, mas ele não resistiu. Quando olhou, a figura estava parada, com a cabeça inclinada, observando-o. Então, num instante, ela desapareceu. Correndo e sem fôlego, Pedro alcançou o portão do cemitério. Tentou abri-lo, mas estava trancado. Ele nunca trancava o portão. Ou será que havia trancado? Com dedos tremendo, procurou as chaves, mas não as encontrou. A risada suave de uma mulher ecoou atrás dele. "Não, não pode ser", murmurou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando se virou, viu a noiva do outro lado do portão. Ela o olhava, o véu balançando com o vento. Lentamente ela levantou o véu, revelando um rosto desfigurado, a pele cinza e rachada, com vermes rastejando pelos olhos. "Por que ele não voltou?" Ela sussurrou. Pedro caiu de joelhos, os soluços sufocando sua voz. Ele fechou os olhos, desejando acordar daquele pesadelo. Quando abriu novamente, ela não estava mais lá. O portão estava destrancado. Ele fugiu, correndo pela estrada de terra até sua pequena casa. Quando chegou, trancou todas as portas e janelas. Passou a noite inteira sentado no canto, abraçado às próprias pernas, ouvindo o vento. Mas, mesmo em casa, o sussurro o seguiu. "Por que ele me deixou? Por que você não fica comigo?" No dia seguinte, seus colegas o encontraram no cemitério, olhando para a sepultura de Ana, murmurando palavras incoerentes. Ele nunca mais voltou para casa. Passava os dias entre as lápides, andando em círculos, sussurrando respostas a perguntas que só ele ouvia. E nas noites de lua cheia, dizem que o nome de Pedro ainda ecoa, chamando por aqueles que ousam passar pelo cemitério à meia-noite.